E voltando ali na sua história, quando é que você decide que vai se tornar um pastor, se envolver no ministério, né? Porque com essa história tão difícil, com essas cenas que você viu, era muito fácil falar, não, eu não quero me tornar um pastor, né? Vamos ser qualquer outra coisa, né? Quando é que foi essa convicção de que o Senhor estava te chamando para o ministério? Nosotros, desde niño, como les contaba la historia, vimos a mi padre, su fe, a pesar del sufrimiento, mantener su fe. Eso me inspiró a mí. Nós, desde muito cedo, desde criança, a gente viu a história do meu pai, ele sofrendo perseguição e sua fé, apesar da perseguição, e isso me inspirou a predicar el evangelio, a apoyar y acompañar otros pastores que vivían lo mismo que nosotros. Me inspirou a pregar o evangelho, acompanhar outros pastores também que vivem a mesma situação que nós, ou viver a mesma situação que nós. Ver cómo Dios, en medio de la persecución, está acompañando a sus hijos, a su iglesia. E ver como Deus, em meio à perseguição, ele está acompanhando os seus filhos, a sua igreja. Y un día yo estaba abriendo una iglesia. E um dia eu estava começando uma igreja. Y estaba prohibido predicar allí en esa región. E eu era proibido de pregar nessa região. Era una comunidad de 500 familias. Uma comunidade de 500 famílias. Yo estaba predicando y allí también trabajaba como docente. Eu estava pregando e aí também era um professor. Y un día llegó un grupo armado y me sacó del aula, del salón donde estaba dando mis clases. E um dia chegou um grupo armado e me tirou do salão onde eu estava dando aula. Puso las armas en mi cabeza. Colocaram uma arma na minha cabeça. Me amenazaron y me golpearon. Me ameaçaram, me bateram. Y me dijeron, tú sabes que está prohibido predicar en esta región. Me disseram, você sabe que você está proibido de pregar aqui nessa região. Y yo pude ver cómo Dios, en medio de esta situación, está con su pueblo. E eu pude ver como Deus, em meio a essa situação, ele está com seu povo. A mí me tocó salir. Eu tive que sair. Regresar al tiempo. Eu voltei ao tempo. Y seguíamos haciendo el culto con 2 niñas. E continuamos fazendo os cultos com 2 crianças. Nadie quería asistir por miedo a que ellos habían dicho que si regresábamos a predicar, íbamos a ser asesinados. E ninguém mais queria voltar porque eles tinham dito que se voltassem a pregar, eles seriam assassinados. Pero un día vimos mucha gente que venía llegando al culto. Mas um dia vimos muitas pessoas chegando no culto. Había una señora negra que venía llorando con un niño en sus brazos. E uma mulher negra que vinha chorando com uma criança nos seus braços. Días antes habíamos orado por ese niño porque tenía una hernia umbilical. E alguns dias antes a gente tinha orado por essa criança porque ela tinha uma hérnia umbilical. Y ese día pensábamos que el niño había muerto. E pensamos nesse dia que o ninho tinha morrido. Y con ella mucha gente de la comunidad venía. E junto com ela muitas pessoas da comunidade. Y cuando ella entró al lugar de culto, e quando ela entrou no lugar do culto, estaba llorando y diciendo gloria a Dios. Ela estava chorando, dizendo glória a Deus. Y testificó delante de todos. E deu testemunho diante de todos. Que la hernia umbilical del niño había desaparecido. Que a hérnia umbilical dessa criança havia desaparecido. Y muchas personas de la comunidad vinieron a reunirse y a escuchar la palabra. E muitos da comunidade chegaram para se reunir e ouvir a palavra. Sin importar las amenazas que había. Já sem se importar com as ameaças que tinham sobre eles. Eso marcó mi vida. Isso marcou minha vida. Entender que en medio de las dificultades, de las amenazas, de la persecución, Dios nos guarda. Entender e me ajudou a entender que no meio das dificuldades, das ameaças e perseguições, Deus ele nos guarda. Ese día Dios me recordó su palabra. E nesse dia Deus me recordou sua palavra. Que Él dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eso fortaleció mi vida. Isso fortaleceu minha vida. Y
y buscamos otros pastores que vivían la misma E situación. procuramos outros pastores que estavam vivendo a mesma situação. Hoy son muchos Hoje são muitos que conocen sobre el trabajo que hacemos con la Misión Mais, que nosotros somos producto, hijo de la persecución. que conhecem que hoje o trabalho que hoje nós fazemos junto com a Missão Mais e que somos filhos dessa perseguição, Y ellos vienen a nosotros. e eles chegam até nós. Y trabajamos no solamente con pastores de mi concilio, denominación, E não trabalhamos apenas com pastores da minha denominação, trabajamos, apoyamos pastores de todos los sectores, bautistas, cuadrangulares, de todos. e trabalhamos com pastores de todas as denominações. E como é que foi que você conheceu a Missão Mais, né? Como é que foi essa conexão, né? Então, para quem não sabe, a Missão Mais é a missão de apoio à igreja sofredora, que faz um trabalho no mundo todo com igrejas perseguidas, né? Que sofrem e tem essa propósito de conectar a igreja livre, né? Com a igreja sofredora. Como é que você conheceu eles? Es interesante cómo surge ese apoyo. Yo estoy en el norte de Colombia. É interessante como surgiu esse apoio, porque eu estava ao norte da Colômbia. Y teníamos ya varios años de venir apoyando a la iglesia que sufre por la persecución. E já há muitos anos a gente vinha acompanhando a igreja que sofre perseguição. Y llegábamos también a las ciudades grandes de Colombia como Bogotá, Medellín, a compartir. E chegamos a ir a outras cidades grandes da Colômbia, como Bogotá, Medellín. Pero la realidad de estas compartilhar. iglesias es otras. Uhum. Isso que eu ia te perguntar. A igreja nas grandes cidades não são perseguidas? Sí hay persecución, Sim, existe perseguição, pero un poco menos. mas é menor. Allí es por el tema de extorsión para que funcione, E mais pelo tema de extorsão, para que continue funcionando. señalización de sus discursos, de las predicaciones, como que las predicaciones son mensajes que discriminan, cosas así. Pelas mensagens que pregam, se são mensagens que eles acham que está discriminando algum tipo de grupo, Pero sí hay persecución. Y mas existe a perseguição. en eso de buscar, estábamos orando a Dios. E isso de procurar, estávamos adorando a Deus, Y en orando a Deus. 2014, E em 2014, Mais llega a Colombia. a Missão Mais chegou na Colômbia. Y llegó a la iglesia donde yo soy pastor. E chegou na igreja onde eu sou pastor. Pastor Maya y su equipo. O pastor Maia, junto com a sua equipe. Y nosotros creemos que el ministerio, como dijo Jesús, se hace entre amigos. E nós cremos, como disse Jesus, que o ministério se faz entre amigos. Y creemos que Dios también provee los recursos cuando Dios está trabajando en algo. E cremos também que quando Deus está à frente de algo, Ele também está provendo os recursos. Y desde allí empezamos a tener acercamientos y a trabajar. Y Y ahí Mais apoya el trabajo que hacemos en Colombia muy juntos. E aí começamos a ter essa aproximação, trabalhar juntos, e a Mais começou a apoiar o nosso trabalho na Colômbia.